Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e esta é mais uma aula assíncrona de usos e usuários da informação. Na nossa última aula síncrona, nós paramos na definição, em uma das definições mais aceitas do que vem a ser a necessidade de informação, definição esta já do século XXI, com Miranda colocando a necessidade de informação como um estado ou processo no qual alguém percebe a insuficiência ou inadequação de conhecimentos necessários para atingir objetivos e ou solucionar problemas, sendo essa percepção composta de dimensões cognitivas, afetivas e situacionais, conforme explicado na última aula. Diante disso, nós avançamos no que se refere à importância do reconhecimento da necessidade de informação e que nem todas as pessoas, mesmo os profissionais da informação, em 100% dos casos, reconhecem que têm necessidade de informação, mas a partir do momento do reconhecimento pelo processo cognitivo, pela reflexão, pela ciência desta necessidade, o indivíduo passa então a compreender as razões pelas quais vai se envolver em um processo de busca por informação. Então, iniciar a busca é um procedimento decorrente, ou seja, é um fruto, é um resultado do dar ciência de que há uma falta, há uma ausência no estado de conhecimento. Conforme nós já falamos, não existe, ou melhor dizendo, não se inicia, não se faz busca por algo, em especial informação, se você não vê necessidade daquilo. Então são conceitos que estão intimamente vinculados e atrelados à necessidade, o reconhecimento da necessidade informacional é que dispara o gatilho, é a mola propulsora para se iniciar um ou mais processos de busca de informação. E isso se aplica não apenas a uma instância, mas a diversas, quiçá todas as instâncias da nossa vida, como, por exemplo, exigências de informação para desempenhar papéis na vida social, para verificar, compreender e ampliar o escopo de conhecimento que se tem sobre um ou mais determinados tópicos, assuntos, fatos e acontecimentos, de comunicação, seja com outras pessoas, entidades físicas ou até entidades jurídicas, para o trabalho, para a realização de atividades profissionais, para a realização de atividades acadêmico-científicas, entre outras instâncias. Para o desenvolvimento, pensando aí no caso de recursos informacionais, produtos, serviços, fontes, programas, canais, softwares, aplicativos, entre outros, que atendam às reais necessidades e expectativas do usuário, cliente ou comunidade da informação, é de fundamental importância que ocorra um estudo que detalhe o comportamento de busca e uso da informação destes, pois o foco desses recursos é o de oferta, ou melhor dizendo, oferecer informação relevante. Então, o que esse slide quer nos dizer? Que ninguém, nenhuma empresa séria que está hoje no mercado, que desenvolve aplicativo, que desenvolve produto, seja ele físico ou digital, seja prestação de serviço, seja estabelecimento de um ou mais canais de comunicação, como as mídias sociais, dentre outros, a criação de sites, de portais,
de intranets que se usam em organizações, ninguém que planeja e até implementa esses recursos de informação faz isso só porque é bonitinho ou porque tá na crista da onda fazer esse tipo de coisa. Se fizer, vai acabar tomando ferro, vai acabar perdendo o mercado e sujando o nome. A melhor maneira, então, para todos aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de todo e qualquer recurso informacional é pensar no usuário, no cliente, na comunidade que irá se valer daquele recurso informacional. Para fazer isso, o mínimo que se recomenda é um estudo que se dedique a entender como é que essa comunidade, como é que os usuários e clientes que são membros dessa comunidade, ainda que seja num contexto generalizado, se for mais específico melhor ainda, mas ainda que seja num generalizado já é algo significativo, mas como é que esses membros buscam por informação e como é que eles fazem uso dessa informação. Por exemplo, não adianta, teoricamente, você oferecer um serviço de busca até melhor do que o Google, se é que isso é possível, tudo bem, se a comunidade de usuários que vai se valer dele não tem habilidades com navegadores de internet, não tem habilidades de computador. Então, tem determinadas pessoas, tem um contingente de pessoas cada vez menor, é verdade, de forma estatística falando, mas elas ainda existem, que evitam utilizar computador, muitas vezes por não saber como operar com os computadores. Então, essas pessoas não vão utilizar sistemas de busca ou navegadores de busca como o Google para sanar as suas necessidades informacionais. Ou elas vão pedir para alguma pessoa que entenda mais, ou elas vão tentar dar um outro jeito de se deslocar ou de entrar em contato via algum outro sistema de comunicação com alguém que possa lhes ajudar. Ou seja, nesse caso da busca, se eu estou planejando, enquanto desenvolvedor, um recurso que permita a busca de informação, eu tenho que entender se a comunidade a quem será destinado vai se valer daquilo para obter informação de forma relevante. Se não fosse valer, eu tenho que pensar em outra forma de provimento deste recurso informacional. Conclui-se, de acordo com o nosso bom e velho Papa da Ciência da Informação, Shu, que as necessidades de informação podem e devem ser examinadas dentro de pelo menos um contexto, que pode ser o profissional, que pode ser o organizacional, e aqui faço uma ressalva de que organização não é só profissional, não tem que remeter somente a trabalho. Quando você fala organização aqui, eu posso me referir, por exemplo, a uma organização religiosa, eu posso me referir a uma organização de ensino, eu posso me referir a uma organização não governamental, eu posso me referir a uma organização de comércio de micro, pequeno e médio porte, dentre outros, certo? E ou social, instituições que se dedicam ao provimento e ao fornecimento de formas de produtos e serviços, sobretudo, voltados ao lazer e ao entretenimento da população, ou a melhorias de determinadas áreas ou faixas ou comunidades, pregando assim a responsabilidade social. Quando se realiza um estudo, de acordo com o Shu,
sobre as necessidades de informação dentro de pelo menos um desses recortes e, consequentemente, dos seus usuários ou da comunidade de usuários que faz parte desse recorte, é possível se encontrar variações, porque ser humano não funciona de forma padrão. Essas variações podem ir de acordo desde a profissão exercida por membros dessa comunidade, os grupos sociais ou as atividades sociais que cada uma dessas pessoas realiza, as origens e dados demográficos como local de nascimento, religião a que segue, grau de escolaridade, estado civil, renda per capita familiar, entre outros, a capacidade de reconhecimento da lacuna no estado de conhecimento e os requisitos específicos da tarefa que está realizando. Quando um gestor da informação, então, se propõe a fazer esse recorte e realizar um estudo de necessidade de informação dentro desse recorte, junto à população ou comunidade de usuários clientes, esse estudo tende a ser mais rico. Por quê? Porque ele pode ser pormenorizado na medida em que o profissional que está estudando pode identificar e analisar as variações que membros desta comunidade demonstram acerca do reconhecimento ou não da lacuna no estado de conhecimento. E aí, o início do processo, ou do gatilho, como eu falei alguns slides atrás, para se informar, para buscar por informação. Certo? Bom, vamos avançar aqui. Agora, se vocês bem se lembram, nós começamos essa apresentação de necessidades falando sobre necessidades no geral, para depois entrar no que vem a ser necessidade de informação. Para fazer isso, eu comecei apresentando para vocês aquela pirâmide do Maslow, lá de quase um século atrás, do que ele, enquanto psicólogo, defendia como necessidades que o ser humano demonstra na sua pirâmide, naquela interpretação bottom-top, ou seja, de baixo para cima. Agora nós vamos procurar, através de alguns exemplos, relacionar necessidades gerais com necessidades de informação que o usuário, o cliente, a comunidade podem expressar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar cada um daqueles 5 estágios da pirâmide do Maslow, lembrando aqui que essa pirâmide se encontra para vocês no slide número 5, está aqui mostrado. Então, cada um desses 5 estágios de baixo para cima, estágio fisiológico, estágio de segurança, estágio social, estágio de estima e estágio de autorrealização. E vamos fazer comparações agora voltadas especificamente para as necessidades de informação. Então, de acordo com o Maslow, a primeira necessidade humana era no campo fisiológico, de alimento, comida, água, descanso, sexo, repouso, entre outros. Como é que a gente pensa isso de forma comparativa ou análoga ao usuário cliente no que se refere à informação? Bom, nós temos que parar para pensar que, em termos de informação, hoje, nós temos cada vez mais acesso e cada vez mais contato com informação através do emprego, do uso de um ou mais recursos informacionais. Precisam esses necessariamente ser recursos de tecnologia da informação? Não.
Eu posso pensar aqui em dicionários impressos, em enciclopédias impressas em papel, que provavelmente muitos de vocês ainda têm nas suas casas, e está tudo bem quanto a isso. Mas, hoje em dia, sobretudo devido à pandemia da Covid-19 que nós estamos enfrentando, cada vez mais a difusão e a popularização, vamos assim dizer, dos recursos informacionais com base em tecnologia da informação ou digitais, computadorizados, eletrônicos, tem se tornado uma realidade. Então aqui nós estamos pensando também e sobretudo em produtos, fontes, canais que vão oferecer, que podem prestar serviços remotos no momento atual, mas com embasamento em soluções tecnológicas, eletrônicas, digitais ou virtuais. E mais ainda, nós temos que pensar no funcionamento desses recursos. O que eu quero dizer? Da mesma maneira que o ser humano exibe, de acordo com Maslow, a primeira necessidade ou mais primordial, a fisiológica, que precisa ser resolvida primeiro para depois ir para as outras, no caso da informação, só vai contar como resolvido quando um ou mais recursos informacionais estiverem em funcionamento para atender a necessidade do usuário cliente. Então, se, por exemplo, o aplicativo do banco não está funcionando, deu pau, pegou um vírus, ou é muito rebuscado, é muito complicado, tem muita tela, tem muito botão, tem muita coisa para ser feita, é cansativo, é estático, não vai atender a necessidade do usuário, porque é mais fácil que o usuário desista de usar esse aplicativo. Outro exemplo, se o perfil de uma rede social é por demais estático, ele não é dinâmico, ele não evolui, ele fica preso na mesma coisa, ninguém atualiza esse perfil, aqui falando até um pouco mais do âmbito organizacional, mas vale a pena considerar o pessoal também. Embora para o nosso exemplo prático, o organizacional é mais interessante, porque isso desde os bons e velhos sites, quando a gente tinha a fonte ou canal oficial de informação, sendo o site. Se você tinha um site que passava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem atualizar, você parava de acessar esse site, porque pouco ou nada ele te agregava valor. Agora, se se trata de um site que tem atualização constante, que tem postagens relevantes, ou seja, de pessoas como gestores da informação engajados na melhoria, no aprimoramento daquela ferramenta e recurso informacional, a situação melhora exponencialmente. Mesmo princípio é aplicado a redes sociais. Independente delas, elas têm que estar no seu funcionamento, nas suas funcionalidades, pensando, é claro, na figura do usuário. Mas mais do que nas suas funcionalidades, o conteúdo por elas veiculado, sobretudo quando é um CNPJ, quando é uma entidade de micro, pequeno, médio ou grande porte que está num mercado atuando, quanto mais organizado e interativo e atualizado esse perfil é, melhor. No Brasil, nós constatamos muito isso com a combinação de 2 redes sociais hoje expressamente difundidas entre a população, que seria o Instagram e o WhatsApp. Como assim?
Se vocês repararem, tem muitas empresas, muitas instituições, inclusive do dia a dia. Vamos parar para pensar em restaurantes de pequeno e médio porte, desde self-service, comida aquilo, até restaurantes veganos, vegetarianos, restaurantes de fast food, não de grandes cadeias igual McDonald's ou Burger King, mas aquele pit dog da esquina, vamos dizer assim. Se não funcionam, deveriam funcionar dessa maneira. Vamos imaginar o pit dog da esquina, que se propõe a ter um perfil no Instagram, que é a nossa rede de exemplo. Através desse perfil, esse pit dog pode chegar e se propor a fazer postagens diárias, colocando, por exemplo, promoções. No dia tal nós vamos fazer o cachorro quente a 50% do que é cobrado durante os outros dias da semana. No outro dia nós vamos fazer uma promoção de dobradinha, de 2 por 1. Você vem aqui, compra um cachorro quente, pelo preço de um você leva 2. Dando como exemplos, se você usar o Instagram então como uma vitrine para expor isto, você vai atingir muitos e muitos usuários, inclusive não apenas reais, mas potenciais, que podem ser fidelizados ao seu pit dog, no nosso exemplo, e difundindo num perfil de rede social atualizado o produto que está sendo vendido, cachorro quente, como foi o caso. Mas onde é que entra o WhatsApp nisso, professor Rubem? Entra na medida que muitas transações, muitas operações são hoje finalizadas e concretizadas no WhatsApp, em especial nesse setor de comida. Pit Dog, é claro que você tem Pit Dogs e outros que trabalham com Uber Eats, com Rappi, com 99 Food e outros aplicativos dessa forma, beleza. Mas ainda tem exemplos de comércios que trabalham com alimentação que mantêm, por exemplo, preferem manter um sistema de entrega própria. Né? Tem um entregador lá que vai de bicicleta, que vai de moto, enfim, eles acham mais vantajoso. É possível você, enquanto usuário, acessar o perfil do Pit Dog, ver que hoje, ou que vai ter um dia de promoção de determinado produto, hambúrguer, cachorro quente, tal. Naquele dia se programar, entrar em contato com o Pit Dog pelo inbox do Instagram, ou se eles disserem para efetuar compras, por favor, contatem-nos no WhatsApp. O que muitas vezes acontece, porque no WhatsApp é mais rápido, você já tem o telefone daquele Pit Dog, no caso, fecha a transação até pelo próprio WhatsApp, combina o pagamento, vem o entregador com a maquininha, por exemplo, até a sua casa, até o local onde você esteja, efetua o pagamento e está tudo certo. Esse tipo de raciocínio só dá certo se o perfil de redes sociais for atualizado, correspondendo àquela primeira necessidade fisiológica do Maslow na sua pirâmide. O terceiro exemplo, se o banco de dados que se usa, né, o programa de banco de dados utilizado por uma instituição, não salva os registros que foram solicitados para serem salvos, porque tem um vírus, porque ele está desatualizado, porque é um aplicativo que não roda na versão mais atual do computador, do Windows, enfim. Então, se eu tenho um banco de dados que não se presta a salvar os registros colocados, mesmo que tenham sido pedidos para ser salvo,
é um exemplo de uma ferramenta que não adianta ao usuário, infelizmente. Vamos lá então pensar que nenhum outro nível presente da relação entre usuário ou cliente da informação e instituição que oferta recursos informacionais vai importar. Aí, novamente, fazendo o paralelo com a pirâmide do Maslow. Se na teoria dele você não resolver a sua necessidade primordial, fisiológica, você não vai conseguir passar para as outras, porque a fisiológica é a necessidade mais primária. Você tem que considerar que você tem que se alimentar, que você tem que estar descansado, que você tem que ingerir líquido suficiente para depois pensar nas outras necessidades que vêm ao longo do dia, ao longo das semanas. Legal. Mesmo raciocínio se aplica aqui. Se o usuário não é atendido por um ou mais recursos informacionais que são projetados para, na teoria, atendê-lo, essa relação não acontece, não vai evoluir e se finda ali. Então, a necessidade de informação mais primária, alusivamente comparando, é quando um recurso informacional ofertado por uma empresa a um usuário, a um cliente, a uma comunidade, deve funcionar. Para isso, eu vou deixar uma reflexão, uma matutagem, um brainstorming, que é para vocês pensarem, e na nossa próxima aula síncrona nós vamos começar a partir dele com as respostas e com a participação de todos vocês. Então eu quero que vocês pensem no seguinte: você, na sua vida, pode ser recente, pode já ter um tempinho, tá tudo bem, mas você já utilizou algum recurso informacional que todo mundo achava ou ainda acha que é o máximo, que é a última bolacha do pacote, mas para você ele não funcionou, ele te irritou, ele te enervou, você ficou de saco cheio com aquilo? Se sim, compartilhe a sua experiência. Então eu quero que vocês, no momento que assistirem esta aula, até a nossa próxima aula síncrona de quinta-feira, cada um de vocês pense em pelo menos um recurso informacional que todo mundo da sua família, todo mundo do nosso microverso de usos e usuários da informação, todo mundo da sua escola, que você estudou antes aqui, todo mundo de algum lugar acha, puxa, você tem que usar isso, é legal pra caramba, ajuda a vida, você fica mais feliz, você faz o dever, você faz a sua obrigação mais fácil usando isso, mas que você foi usar e não foi essa Coca-Cola toda. Eu quero que vocês pensem nisso e tragam esses exemplos para serem compartilhados verbalmente comigo e com os outros colegas na nossa próxima aula síncrona. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e lhes vejo nesta quinta-feira. Até lá, tchau, tchau.